Olá, Skillers, como vocês estão? Tudo bem? Agora a intenção é a gente ir para o Ruby, para a gente trabalhar com Ruby e eu explicar para vocês como que isso também vai se integrando. Então, a parte do core, gente, só para ficar bem claro para vocês, não tive problema depois que eu reiniciei minha máquina. Verifica se com essas configurações aqui, ó, dos resources, da origem, que eu falei que é o wildcard aqui para tudo funciona, tá bom? Agora a gente vai para a parte de implementação no Ruby, ok? Se eu não me engano, já havíamos feito todas as rotas aqui. Deixa eu me ver. Eu acho que sim. Beleza, já fizemos. Eu não vou agora integrar nessa aula, porque eu acho que vai ficar muito grande, no Go, no Python, perdão. É no Go, não. Na verdade é no Go. Eu não vou fazer essas implementações agora no Go. Primeiro eu vou para a parte de fazer no Ruby. A gente monta e depois a gente volta para fazer também aqui. Aqui, por exemplo, no Go, a gente não fez ainda. Nós só temos o de buscar. Beleza. Depois a gente precisa liberar também no Go as rotas e fazer a conexão, tá? Eu não vou fazer porque o Go demora muito mais para a gente implementar. Então vai ficar muito extensa, vai misturar conteúdo, não gostaria disso. Quero focar com vocês somente aqui no Ruby. Beleza? Então vamos lá. O Ruby, gente, o que a gente quer aqui com a implementação do Ruby? O que eu também, antes de tudo, eu recomendo, vou criar um README, porque a gente precisa começar a documentar também README. Esses sistemas, né? Como que a gente sobe a aplicação e tudo mais. Aqui eu vou colocar um só que é um título, tá bom, gente? Quando eu coloco uma hashtag é um título, microserviços. Beleza? Depois a gente coloca uma descrição, eu não vou investir tempo nessa aula aqui com isso, mas na próxima aula talvez a gente já volte e só faça uma aula só para isso. Tá bom? Beleza, vamos lá então. Aqui eu posso, deixa eu colocar aqui pro lado, peraí. Ali eu posso, aqui eu posso startar a minha aplicação Go, né? Ou minha aplicação Python. Eu abri esse terminal aqui para poder trabalhar, tá bom, gente? Lembrem-se que a gente precisa colocar o nosso ponto .env lá, aqui, ó, ponto barra, aí depende de como tá como vocês criaram o env, tá? Se não lembrarem, dá uma buscada, ou vocês podem usar o history grep, aí colocar o comando activate, por exemplo, para vocês lembrarem, aí vai aparecer um histórico aqui, ó, aí vocês lembram o comando, tá bom? Isso aqui é um history, um pipe, para a gente concatenar as informações que saem da saída do history. Lembrando que o history é uma lista dos comandos que você já fez. O pipe faz uma ligação, então ele filtra, o grep é para filtrar tudo que tem activity, ó. Tudo que tem activity vai aparecer. Beleza? Beleza. Dito isso, gente, voltando aqui, eu vou sair dessa pasta e vou criar uma pasta somente pro Ruby, que vai se chamar Course Service, sei lá. Beleza? E aí, o que eu quero colocar? E cada um desses aqui também tem o seu próprio README, tá, gente? A gente tem um README que vai ter tudo sobre todos esses sistemas e um README específico também, podemos ter, tá? Não vou criar agora, novamente, só mesmo estou trazendo para vocês saberem que é necessário. Caso queiram, criem como que faz para startar, o passo a passo, os problemas vocês podem colocar aqui, como troubleshooting, problemas, por exemplo, troubleshooting. São problemas que a gente pode ter resoluções aqui nesses troubleshooting, beleza? Beleza. Fechei aqui e vou começar aqui no meu programa. Primeiro ponto que eu tenho que criar quando eu estou trabalhando com o Ruby é o gemfile, certo? Gemfile. Beleza. Outro ponto que eu preciso é o gemfile.lock, que o gemfile é aonde a gente adiciona todas as nossas dependências. Por exemplo, no Python, a gente colocou no requirements, são dependências, certo? Aqui no Go, a gente colocou no nosso Go Mode, certo? Aqui, ó, a gente vai colocando também as nossas dependências aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essas duas dependências, o Gin e o Restly, são duas dependências que a gente trabalha, certo? E agora no Ruby a gente também vai trabalhar com as nossas dependências, tá? E outro ponto, eu vou usar o Sinatra, não vou usar Rails.
Ô, Rodolfo, mas por que você não vai usar Rails? O Rails, gente, é um conjunto de ferramentas, de bibliotecas, no nosso caso chama Gem, que tem muita coisa. E a gente não vai usar essa muita coisa. A gente tem o Sinatra. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Nós temos o Sinatra. Que é uma Gem. E toda a biblioteca, como a gente usou o Flask, existe o Django para Python, gente. O Django. E também existe o Flask. Existe o FastAPI. São bibliotecas menores, com menos coisas que a gente pode usar para fazer para API. No nosso caso, a gente só está trabalhando com API, gente. Quando vocês não estão trabalhando com a parte de HTML, CSS, vocês não precisam de um framework grotesco. Vocês resolvem o problema com frameworks menores também. No nosso caso do Rails, a gente tem o Sinatra. No caso do Java, tem outros também. No caso, por exemplo, a gente vai aqui trabalhar com o Spring Boot. Mas é porque eu quero mostrar o Spring Boot para vocês, porque ele é meio complexo, não para fazer a cabeça de vocês ficar maluca, mas não é isso o intuito. É muito mais... Peraí. Ruby. Sinatra. Ruby. Aqui, ó. Sinatra. Não é para confundir a cabeça de vocês, mas para mostrar as formas diferentes de frameworks. No caso do Spring Boot, ele é um conjunto Enterprise, são muitas ferramentas ali que ele já te dá pronto. Então, assim, ele mesmo já tem as próprias bibliotecas. Não é igual o Ruby, que são várias pessoas fazendo suas bibliotecas e a gente vai baixando e usando essas bibliotecas, tá? Normalmente, a fundação de Spring Boot cria todo esse ferramental já pensando em tudo. Então, isso acaba já vindo por default também. E a gente vai habilitando aos poucos. Tá bom? A gente vai usar o Sinatra. O Sinatra é código Ruby. Eu não vou usar também separações e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês bem rápido aqui também em um único arquivo, como a gente está fazendo nos outros. Depois que eu explicar para vocês orientação a objeto e tudo mais, aí eu volto e a gente pode fazer um refactory para mostrar para vocês até mesmo como que era e como que pode ser com o paradigma orientado a objeto e tudo mais, beleza? O Sinatra é uma DSL. A DSL, eu acho que eu já falei aqui no nosso curso. DSL, gente. DSL. Programmer. A DSL, gente, é como que você consegue criar uma linguagem específica para um domínio específico. O que significa isso? Domínio é, por exemplo, para a web. Como que eu posso criar uma linguagem específica para aquele domínio de web? Aí, por exemplo, a gente tem o SQL, que também é um DSL, tá bom, gente? O DSL basicamente é isso. Ó, a definição de linguagem. Aí a gente vai para uns conceitos mais científicos também, né? Mas eu acho que é importante vocês entenderem o que é uma DSL. Depois deem uma lida, beleza? A DSL é uma coisa muito simples de você compreender também, mas existem várias especificações de linguagem, de domínio, que tem o intuito de resolver um problema específico, tá, gente? Por exemplo, o SQL, você não sai usando o SQL em tudo, você tem ali o SQL para um contexto de domínio específico, certo? Então, é mais ou menos para vocês compreenderem. Por exemplo, Ruby. Ruby não é uma DSL. Ruby é uma linguagem de programação, certo? Aí ele fala, é uma linguagem feita para desenvolver aplicações web rápidas, rapidamente, com Ruby, com o mínimo de esforço, certo? Com o mínimo de esforço. Então, beleza. A gente tem aqui já essas informações, aqui ó, já mostrei para vocês. Agora eu vou voltar aqui para a gente criar. Beleza. Então, dado isso, eu preciso criar um app. Lembra do nosso main? Aqui eu preciso ter um main também, que é o meu app.rb, que é a porta de entrada da aplicação. Lembra que todas as aplicações a gente tem uma porta de entrada. Na web a gente chama de application, mas pode chamar de main também, e aí é uma definição que você vai decidir, beleza? Eu vou criar também o DB. Eu vou criar algo parecido também aqui com o Ruby, e um ponto importante, Sinatra não é igual ao Ruby, que já tem as pastas, e como o Flask também não tem as pastas, a gente cria. O Go também não. Então a gente está criando aqui a nossa própria especificação, a nossa arquitetura de como a gente vai colocar em cada lugar, o que vai ser DB. Na pasta DB, nós chamamos de semântica, tá, gente? Dentro de DB,
você tem que pensar o que você colocaria dentro de banco de dados. O que tem a ver com banco de dados? Banco de dados tem a ver com migração, vocês concordam? Então a gente vai criar aqui as migrações. Aqui. Migrate. Certo? Então, banco de dados, tudo que vocês criam pasta, gente, vocês não criam pastas aleatórias. Vocês dão contexto ao nome da pasta, dentro da pasta você vai dando outros contextos. Outra semântica, outra nomenclatura que faça significado, que tenha significado, perdão. Então, se aqui tem significado, vocês vão agregando, beleza? Então aqui eu vou colocar também o... Aí a gente, lá no Ruby, no Rails, né? A gente tem aqui os hashes, que são timestamp, datas que são geradas aleatoriamente, baseado em data, para ter sempre uma migração única. E a gente vai explicar isso mais para frente. Mas a intenção é sempre deixar uma nomenclatura única, que não pode se repetir, beleza? Porque você cria uma linha do tempo nas migrações. Lembra que lá na nossa aula de banco de dados, a gente falava, ó, antes eu preciso criar um banco de dados, depois eu preciso alterar uma tabela, depois eu preciso criar as especificações da tabela. Você precisa seguir uma receita de bolo. Você não pode, primeiro, altero um banco que nem existe, depois eu atualizo um banco que nem existe, entendeu? Então você precisa seguir uma sequência. Porque, por exemplo, se eu não tenho aquele banco de dados, como que você vai criar alguma coisa já? Eu não tenho esse banco de dados, não faz sentido, certo? Beleza. Então aqui primeiro eu vou criar um esquema, .rb, beleza. Aqui eu já tenho as minhas pastas, certo? Belezura? Então agora a gente vai começar a programar. Primeiro ponto, gente. Eu preciso... Primeiro ponto, eu preciso aqui no Jamfile colocar, né, quais as pastas, ou melhor, as dependências eu vou usar, né? Aí, por exemplo, o que são dependências, Rodolfo? Dependências são Ruby Gems, beleza? No nosso caso do Ruby Gems, aí do Python a gente vai no Python, né? Do Python libs. Peraí. Bibliotecas padrão do Python, não é essa. Repository. Aqui do pip, isso. Aí aqui a gente tem o do pipe, que a gente pode também buscar aqui as bibliotecas que a gente quer integrar. O Go, mesma coisa, o Java, mesma coisa. Beleza? O Java, no caso, a gente tem um Maven, depois a gente vai falar. Beleza, então do Ruby, o que eu vou precisar? Do Sinatra, é a minha primeira biblioteca, ó, Sinatra, versão 4. Aí, ó, gente, uma coisa que eu sempre vou explicar para vocês. Vocês precisam ver a versão se é compatível com a versão que você vai trabalhar, tá bom? Não dá para você trabalhar numa versão que não é compatível. Beleza? Então, deixa eu sair aqui. Deixa eu entrar aqui em Course Service, que é em Ruby. Beleza. Ruby-V. Beleza. Ó, é compatível. A minha versão 2.78, maior ou igual, tá, gente? Então a minha é igual, certinho. Mas eu vou usar use ASDF, eu vou usar 3.2, tá? Lembrando, no de vocês, isso daqui é uma função que eu tenho no meu bash que eu criei, tá? Isso é uma coisa minha, para eu poder gerenciar aqui o meu ASDF de maneira mais fácil. Beleza, então eu estou na versão 3.2 aqui, se vocês olharem. Ó, versão 3.2. Ok? Aqui, ó, versão 3.2, certinho? Beleza, então aqui eu posso vir aqui, ó, copiar o Jamfile, vir aqui, colar, certo? Porém, eu preciso no Jamfile adicionar aqui o source. O que é o source, Rodolfo? O source é onde ele vai buscar essas bibliotecas. Você pode ter um repositório próprio, tá, gente? Então, por isso que... Ou colocar para ele buscar no GitHub. A gente consegue fazer algumas modificações nesse sentido, beleza? Beleza. Dado o Sinatra, agora a gente vai adicionar o ORM, porque eu vou trabalhar com o ORM também. O que é o ORM aqui? Ó? O Active Record, que também tem no Ruby. Eu estou mostrando isso aqui separadamente, por isso que eu quero mostrar fora do Rails, para que na hora que vocês entrem no Rails, vocês vão ver que o Rails é simplesmente um conjunto de ferramentas, tá, gente? E aqui não, a gente já está usando coisas muito separadas. Então, vou adicionar o Active Record, lembrando, versão 2.7 certinho, a gente tem também. Vou adicionar o Sinatra Active Record para facilitar também a integração com o Sinatra.
estende o Sinatra com o Active Record Helpers. Então ele me ajuda a ter o Resman e outras coisas do próprio ORM com facilidade, tá bom? Então aqui eu vou adicionar ele e preciso também do REST Client. Eu vou mudar, tá, gente? Eu usei lá com o HTTP com vocês, vou usar o REST Client aqui, que é um simples HTTP REST. É igual lá, é uma biblioteca para eu fazer request externa. Lembra que eu preciso fazer uma request do Ruby para o Python? Então, porque eu preciso verificar, gente, só um ponto importante. O que a gente vai fazer aqui? Isso é importante, né? Eu tenho os cursos. O que são os cursos? Ruby, curso de Python, curso de Go. E eu preciso verificar a presença. Attention. Attention. Peraí, presença. Presence in English. Presença. Não, peraí. Presença é attention. A presença na aula. Attendance, isso mesmo, attendance. Attendance in class. Beleza, gente. Viu, gente? Eu tenho palavras que eu também não lembro, não, tá, gente? Então, assim, não achem que também tudo vocês não podem pesquisar. E isso é uma coisa que eu quero abrir a mente de vocês, tá? Às vezes vocês ficam muito ansiosos muito mais com o que vocês não sabem, que vocês têm medo de procurar, ou por receio, por achar que não é o suficiente. Só que, gente, a gente tá na internet e é isso. A gente pode procurar sim, só que, né, você precisa saber o que você está fazendo, o que você está querendo procurar e tal. Beleza? Então, beleza. A gente vai colocar as presenças também, por exemplo, Rodolfo, usuário 1. Ele tem 2 presenças no curso, 2 presenças. Attendance em Ruby, por exemplo. Então, a gente quer pegar uma request do usuário que não está aqui no banco de dados do Ruby, está no banco de dados do Python, certo? E a gente quer dar uma presença que vai cadastrar no Ruby, certo? Cada serviço, gente, tem o seu próprio banco de dados, tá? É isso que a gente está fazendo. Cada serviço tem o seu próprio banco de dados e o que a gente está fazendo é centralizando contextos, domínios, contextos para cada aplicação. A aplicação do Go, ele é o middleware, ele que faz ele é o orquestrador, né? Ele orquestra a requisição, se a requisição vai para o Python, para o Ruby, para buscar alguma informação. O Python cuida totalmente das coisas do usuário, então e-mail, cadastro de e-mail, ID, cadastro desse usuário, o nome. E a aplicação, por exemplo, agora em Ruby, ela cuida somente da parte relacionada à presença e os cursos. Então, todas as vezes que eu quero saber os cursos que temos disponíveis, eu vou na aplicação do Ruby, certo? Então esse é o contexto, tá? Eu espero que tenha ficado claro e a gente esteja crescendo nesse sentido. Se não, me avisem que a gente volta e eu explico melhor, tá bom? Não tem problema. Então aqui eu preciso do SQLite também, que é o banco de dados que a gente está usando, tá? A gente não está usando Postgres, a gente não está usando MySQL. Por que, Rodolfo? Porque eu quero simplificar, porque o meu intuito aqui não é mostrar sobre o banco de dados para vocês. É sobre mostrar aplicações, beleza? E novamente, gente, façam vocês mesmos. Peguem essas aplicações que eu estou desenvolvendo, façam em outras linguagens, façam na mesma linguagem, altere, mexa, futuque, quebre a aplicação, volte a aplicação, verifiquem erros. É para vocês explorarem, gente. Tudo que eu estou fazendo aqui com vocês não é só para vocês copiarem e acharem, não, já sei tudo, não. É para vocês futucarem, mexerem, criem o de vocês, criem em outra linguagem, criem em um outro contexto. Eu estou criando para usuário, crie um contexto do seu contexto, da sua vida. Sei lá, eu quero colocar a presença das minhas aulas das minhas reuniões. Crie. Você precisa sempre criar coisas baseadas no que eu fiz aqui para você reforçar, para você fazer de um modo diferente, onde vocês não vão ter um lugar para ficar copiando e colando código. Gente, um ponto que eu quero fazer de virada na cabeça de vocês é que eu poderia passar 1000 exercícios, mas se vocês sempre só estarem focados no exercício, vocês vão perder a habilidade de vocês criarem o próprio exercício de vocês. Entendeu? Peguem aqui o que eu estou fazendo, comecem a explorar fora do que eu ensinei.
Beleza, se eu fizer para um outro contexto, agora eu faço assim, aí você olha o código, não tem problema. Vai no seu GitHub e olha, eu fiz assim nesse código aqui. Beleza, então eu posso fazer assim, assim, assado. Eu preciso pesquisar. Pesquisa, olha. Então, saiam da caixa, beleza? Não fiquem somente no que eu estou mostrando aqui. Pega o que eu mostro, remonta, destrói, quebra, vê o erro, vê como está funcionando, constrói. Enfim, faça modificações nisso, beleza? Beleza, gente. Então agora eu vou usar o REST Client também para a gente fazer a conexão do Ruby, do nosso web server Ruby, com o nosso Python, beleza? Com o nosso web server Python também. Ok. Aqui eu já tenho o documento. O que eu preciso fazer agora quando eu estou usando o Ruby, gente? Eu preciso vir aqui, ó. Vou vir aqui e dou um bundle install para instalar essas dependências. O que é instalar, Rodolfo? Quando eu tenho uma dependência, gente, isso aqui é só nomenclatura. Eu ainda não baixei os arquivos. Se vocês olharem, ó, fit, busca, ele está buscando uma dependência, que é isso, ele está indo na internet, ó, buscando a gems no metadata rubygems.org. Então ele está indo buscar, ó, ele está buscando tudo, instalando. Instalando está na minha máquina, tá? Ele busca e instala na minha máquina. Busca e instala na minha máquina. Todas as bibliotecas fazem isso, tá, gente? Ó, instalou, beleza, tá tudo ok. Agora, a gente vai para fazer as configurações do banco de dados, do Sinatra e tudo mais, beleza? Então, primeiro ponto, eu preciso vir aqui, ó, no meu app e vamos lá, eu vou configurar. Um ponto importante, beleza, vou configurar. Primeiro ponto, eu preciso chamar as bibliotecas que eu preciso. Sinatra é uma delas, certo? Segundo ponto, eu preciso importar também a biblioteca Sinatra para eu trabalhar com banco de dados. Sinatra Active Record, certo? Aqui eu estou fazendo a importação das bibliotecas que eu acabei de instalar, tá bom, gente? Aqui, ó, são bibliotecas que eu acabei de instalar, ok? Então, beleza. Agora eu preciso do REST Client também para eu fazer a requisição e preciso do JSON, que isso aqui é uma biblioteca interna do próprio Ruby, certo? No Sinatra, gente, eu posso configurar com o set quais as configurações de banco de dados, por exemplo. Aqui com o set, eu vou configurar o meu database com adapter SQLite 3. Eu vou explicar isso aqui, tá bom? Com o database. Eu vou dizer aonde vai estar esse database, tá? Eu vou colocar SQLite3.db. SQLite 3. Então, ele vai ser salvo dentro de DB aqui, ó. Dentro de DB ele vai ter essas informações, tá? O SQLite Adapter, gente, eu poderia colocar Postgres, eu poderia colocar MySQL. É o adapter. O que é um adapter? O que é um adaptador? Adaptador eu vou usar uma tomada de 4 pinos, 2 pinos. Então eu estou dizendo para ele qual é o adaptador. No nosso contexto é o banco de dados, tá, gente? Qual é o banco de dados que eu vou usar? Beleza. Aqui então eu vou criar um modelo, na verdade, né? Um modelo para cursos. Lembra que aqui eu não expliquei sobre classes ainda, mas classe, gente, sempre pense, é um projeto de alguma coisa, ela não é algo vivo ainda, não é algo que eu more. Por exemplo, pensa num contexto de um arquiteto que ele cria ali as especificações de tamanho de paredes, largura. Isso é um projeto. Quando ele manda as pessoas construírem, aí sim ele é uma coisa viva, né? Algo que eu vivo, uma casa e tudo mais. Mas a gente vai falar sobre isso, então não é importante agora. Então aqui eu vou fazer uma herança. Isso aqui é uma herança e a gente também ainda não falou sobre isso, mas tranquilo, não é um intuito agora. Então tudo que tem aqui nessa classe aqui, nesse objeto, nessa classe, vai ter em curso também, tá? Record Base. Isso tem na documentação do Active Record, tá, gente? Então depois a gente pode olhar. Aqui, ó, se eu vier aqui, ó. Active Record. Gem. Ó, aí a gente tem aqui Rails, aqui é com Rails, né, com Framework Rails. Mas a gente pode usar o Active Record também sem, tá, gente? Documentação.
Aí aqui, ó, a gente vai falando sobre a documentação, ó. Ele fala sobre aqui, ó. Aí você cria um produto, aí você pode ir lendo, tá? Ele vai explicar direitinho e tal, certo? Beleza. Então, beleza. Então aqui eu vou ter... Não vou criar isso aqui ainda, peraí. Vamos primeiro colocar aqui as informações. Aqui eu vou criar uma classe para a presença, certo? Attendance e Active Record Base. Beleza. Então, beleza, vamos lá. Lembra, agora eu quero que vocês lembrem. Aonde que eu vou ter o que presença tem como modelo, como entidade. O que é entidade, gente? Lembra do banco de dados? Entidade é, por exemplo, o usuário, o attendance é uma entidade, que é a presença. A presença, o que a presença tem? Pensem comigo. Beleza, para eu salvar um dado de presença, quais os dados eu preciso? Pensem comigo. Eu preciso... eu preciso saber qual é o usuário que tem essa presença. Você concorda? Então, beleza, eu tenho um ID do usuário. Eu preciso saber qual curso que eu estou falando dessa presença, certo? E eu preciso saber também a data. Isso a gente cria depois. Então, a presença está totalmente ligado tanto a presença... a presença está totalmente ligada tanto a curso quanto a usuário. Lembrando que o usuário está lá no sistema do Python, no banco de dados que o Python consome, usa, certo? O nosso banco de dados não tem usuário, beleza? Não tem. Então, ok. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso, gente, a gente tem aqui no Rails, no Active Record, perdão, um belongs to, que quando o ID, lembre-se disso, quando o ID está nessa tabela, eu tenho algo que pertence a essa entidade. Quando o belongs to estiver, é porque nós temos uma entidade ID. Que no nosso caso, pode ser um user ID, pode ser... Isso significa que eu tenho um apontamento, gente. Um apontamento. Poderia ser, por exemplo, course ID, certo? Então, quando eu tenho um belongs to na entidade, é porque eu tenho essa associação. Então, aqui eu só coloco belongs to users. Beleza? Que ele já vai saber isso aqui. Com isso, eu ganho outras coisas que depois eu falo para vocês. Então, aqui eu acabei de falar para vocês também que a gente tem o curso, né? O course. Então, eu tenho o belongs to. Aí, gente, no Ruby, para a gente poder fazer associações, a gente também tem o has many. Isso significa que um curso pode ter muitas presenças, certo? Attendances. E aqui, gente, o belongs to é no singular, tá? Não é no plural, certo? É o pertence a alguma coisa. No singular. Aqui, o has many é muitos. Tem muitos. É no plural, beleza? Então, has many também, users. Aí, beleza, vamos lá. Aqui em curso, gente, eu tenho usuário? Não, eu não tenho usuário. Lembra que belongs to diz se eu tenho ou não, tá? Não tenho usuário. Se eu não tenho usuário, eu posso usar uma técnica que é o seguinte: através dessa entidade aqui, que tem usuário, que tem, ó, o que significa ter usuário, gente? É que ele tem o user ID. A gente vai montar o banco de dados ainda, a gente não montou, tá? Mas é que ele tem esse ID aqui. Então, se ele tem esse ID, ele pode usar. A gente depois, eu vou até criar essas entidades relacionais, eu acho que é interessante para mostrar isso para vocês. Eu acho que, porque pode estar ficando bem confuso e eu não quero que fique confuso, tá? Deixa eu criar aqui. Mas peraí. Eu vou usar o Dry.io, eu acho que vai ser melhor. Peraí. Depois a gente volta ali. Vou criar um novo, não. Vou pegar o recente aqui. Beleza. Vou vir aqui, ó. Aí, beleza. Nós temos o seguinte, gente, ó. Nós temos aqui o modelo. Nós temos o course, que é um modelo. E nós temos o attendance.
attendance, que é a presença. Beleza? Então, aqui no curso, eu não tenho nada. Lembrando, gente, curso está associado a alguma coisa? Não. Curso é curso, gente. Se eu crio um curso, ele deve só estar associado a outras entidades que a gente não está olhando agora. A gente só está olhando para a presença. Então, na presença, a presença está totalmente ligada a ter um usuário. Então, no banco de dados, eu vou ter um user ID. E está totalmente ligado a um curso. A um course também. Certo? Então, a associação é... o user e o course pertence, belongs to significa pertence. Pertence à presença, porque ele tem. E aqui, gente, eu posso chegar, através do attendance, eu posso chegar até cursos. Eu posso saber, naquela presença, qual é o curso daquele usuário. Eu consigo saber qual é o curso através dessa tabela. Lembra lá do join? Através do join, a gente chega até o nosso curso, certo? Lembra que a gente pode andar através de tabelas, né? Então, dado que eu tenho um user ID ou alguma coisa ID, eu consigo chegar em outras tabelas. Então, via attendance, eu consigo chegar a essa tabela. Através, gente, isso aqui é uma palavra, o através, through. Essa palavra é difícil. Through. Através. O através, eu consigo, através mesmo, né? Através do attendance, eu consigo chegar até o usuário, certo? Você concorda? Por que eu consigo? Ó, lembra que através desse eu consigo chegar nesse. E dado que eu tenho um attendance, eu consigo chegar até o usuário, concorda? Através desse, eu tenho, dentro do curso, aonde tiver o curso, eu consigo chegar até o usuário, porque o usuário existe também ali, certo? Então a gente pode usar o através. Só que, gente, vocês precisam primeiro ter declarado aqui, ó, has many attendance, tá? Isso precisa ser declarado. Aí depois eu posso, através dele, desse daqui de cima, usar o usuário também, chegar nos usuários. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso. Se não ficou, a gente vai falar também lá no Ray. Beleza. Então agora a gente vai verificar se existe um usuário, gente. Lembrando que o usuário está em outro sistema, tá? No Ruby, gente, a gente cria um método assim, e se for uma pergunta que retorne true ou false, vocês colocam interrogação no Ruby, tá, gente? Então, o que eu espero aqui? Eu espero um user ID, certo? Eu espero um user ID aqui. E esse user ID, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma request, gente. Dado que eu tenho um ID, lembra que eu tenho um... Lembra que a gente fez uma request lá no Go, ou no Python, na verdade... E a gente conseguiu chegar ao valor 1, certo? Ao usuário 1. E a gente tem vários IDs lá. Depois eu vou cadastrar em massa ali vários usuários, tá? A gente vai brincar melhor isso. Então eu vou fazer uma request lá. Eu não estou com o servidor ainda ligado, né? Mas vamos lá. Primeiro, como que eu faço? Lembre-se de como a gente trabalhou lá. Então, primeiro, eu tenho uma classe chamada REST Client, gente, que é da biblioteca REST Client, tá? Por conta de eu chamar e importar essa biblioteca, eu ganho essa classe aqui, tá? Ganhei essa classe, então eu tenho o .get. Eu só quero fazer uma maneira diferente do HTTP para vocês saberem trabalhar com várias bibliotecas. Aqui eu só estou fazendo uso de biblioteca, gente. Eu não estou fazendo nenhuma magia, beleza? Nada de diferente. Então aqui eu passo o HTTP, que é o endereço, lembra, do domínio, mais a porta, porque aqui eu preciso passar a porta. Beleza, /users, /user. Aqui eu estou fazendo uma interpolação, tá, gente? Numa mesma string, eu abro aspas duplas, coloco aqui e interpolo junto, faço um join do que isso aqui, tá? É o parâmetro que está vindo aqui, ó. User ID. Então aqui eu só estou montando a URL. Lembra que quando nós fizemos a request, eu não sei se aqui eu vou ter, né? Eu acho que não. Não vou ter. Mas lembra que quando nós fizemos a request, lembra que quando nós fizemos a request, a gente tem lá a request assim, ó. Por exemplo, 1. Certo? 2. Isso aqui é o ID, o valor do ID no banco de dados, tá, gente? Aqui eu só estou interpolando e montando, tá? Beleza? Beleza. Depois eu vou mostrando para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. Aí eu vou fazer uma variável aqui, response. E lembrando, esse response
ele só está recebendo o dado, gente. Aí eu estou agora recebendo esse dado aqui. Então, eu quero verificar que aí, gente, a gente pode ir na biblioteca. Aí já é uma coisa da gente ler também a biblioteca, tá bom? Ó, Ruby Simple HTTP REST Client aqui. Aí é ler a biblioteca, gente. Vocês vão viver lendo biblioteca. Aí é como usar a biblioteca e tudo mais. Aqui, ó. Olha como que ele fez, ó. Eu fiz exatamente isso, certo? Lembrando que a gente aqui pode usar post, get, ó. Eu posso usar o resource. Aí, gente, ó, ele me mostra os métodos que eu tenho. Eu tenho o .code, .headers, .body. Lembrando que o .body vem os dados de JSON ou do HTML, depende de como o seu servidor está respondendo. Lembra que tudo depende de como o seu servidor está respondendo, tá bom? Beleza. Então aqui, agora eu vou usar o .code e vou verificar se o status é 200. Lembra que 200 é sucesso. Se foi com sucesso, eu posso fazer o seguinte, eu vou usar um rescue. O rescue é para recuperar o erro, tá, gente? Existem diversos tipos de erro que pode dar. Um deles é o not found, gente. Not found é não encontrado, lembra? Not found. É o 404, tá? Então aqui eu só tô recuperando, eu tô tratando o erro, tá, gente? Aí, gente, deixa eu ver aqui se ele tem os tratamentos de erro. Ó, tem, ó. Eu tenho o response aqui, eu tenho os exception timeout. Deixa eu ver se ele tem mais aqui. Depois eu posso mostrar até para vocês como que vocês podem ver os erros que podem dar. Ó, request failed, quando a request falha. A gente pode tratar esses erros também com rescue, tá? Eu ainda não falei sobre o tratamento de erro, mas vou falar depois. O tratamento de erro, gente, é basicamente isso. Dá um erro específico, por exemplo, que não é tratado em tempo de execução. O que é tempo de execução? Linha a linha executando, ó. Executou. Se deu erro aqui, gente, na request, quando você não trata esses erros, o usuário que está pedindo a solicitação da request, ele fica, ou ele quebra a aplicação e a aplicação retorna um 500 ou um 400, ou você pode tratar para responder com JSON, ó, erro 404, com uma mensagem, com uma coisa mais bonita, tá? Com um JSON bonito para essa resposta. Aqui eu só vou retornar um false, beleza? Ok. Agora a gente precisa criar rotas, gente. Primeiro o que eu vou criar é a rota. As routes aqui, eu vou colocar routes. As rotas que eu vou criar é o course, para a gente retornar todos os cursos. Beleza. Dado que eu tenho, então eu vou vir aqui, ó. Vou abrir um bloco aqui, o do abre um bloco, certo? Abrir um bloco, gente. Isso aqui, eu só tenho isso aqui, gente, por conta do Sinatra, tá, gente? O Sinatra me dá o get. E o get eu posso passar um bloco de código aqui, certo? E aqui eu só chamo tudo. Course.all.json e eu converto. Eu vou depois mostrar o que significa esse all aqui. Isso aqui é do Active Record, tá, gente? Eu tô chamando esse course aqui, ó. Course, essa classe course aqui que é o modelo. Model. Beleza? Chamei lá aquele model e ele me dá esse método, porque tudo que tem aqui no Active Record eu ganho. E eu ganho esse método all. Ele busca no banco de dados todos os cursos. Ele faz um select asterisco from courses. É isso que ele faz. É isso que por debaixo dos panos ele está fazendo. E aí, com o ponto to JSON, eu converto isso para uma estrutura JSON, tá? Para eu poder conversar com o sistema. Beleza? Então aqui, gente, isso aqui já deveria funcionar. Eu vou agora... Eu preciso, na verdade, criar o esquema aqui que eu não criei, né? Que é o meu esquema inicial. Então vamos lá, eu vou criar uma classe aqui. Com o Ruby eu consigo também usar um esquema, criar um esquema. O que é um esquema, gente? O esquema é como o meu banco de dados inicialmente ele vai estar. Então, Active Record, eu tenho a migration 5, 6.0 ou 7.0 também. Podemos fazer. Aí, gente, aqui eu tô criando um esquema. Esse esquema, create esquema, certinho. O nome, gente, tem que estar igual, tá? Isso é importante para a migration funcionar corretamente. A gente tem muito essa parte de convenção. Então eu vou criar uma mudança, change. Eu vou criar uma mudança aqui que é create table users do t. Isso aqui é para ele criar uma tabela no banco de dados, tá?
Então, t.string do tipo string, vai ter um name, vai ter um tipo string que vai ser e-mail, vai ter um timestamp, tá? Deixa eu pensar, não, aqui eu não quero... Não, eu não quero duplicar o banco de dados, não, aqui eu ia duplicar. Deixa eu pensar. Tá, aqui eu só vou colocar o do course. Name, aqui title. E aqui eu vou colocar um description. Pro curso, tá, gente? Pro curso. Lembrando que aqui tem que ser, as tabelas são no plural, tá? Create tabela. Ô, Rodolfo, o que é isso? Eu tô criando via classe do Ruby. Gente, eu tô criando um banco de dados. Porque a Migration faz isso. Ele sabe lidar com os bancos de dados. Porque a gente fez um adapter para isso, tá bom? Então aqui eu vou usar um timestamp. Timestamp, gente, é para a gente colocar um created at, um updated at, com data. Então toda vez, lembra que a gente já falou sobre isso lá na parte de banco de dados? Todas as vezes que eu crio uma tabela, essa tabela vai ser atualizada via script. Eu não preciso fazer isso na mão, tá? Stamps, tá errado aqui. Stamp. Time stamps, beleza. Então aqui eu posso duplicar também, porque eu vou criar uma tabela para attendance, beleza. Aqui eu vou ter um user e aqui eu vou ter um course. Aqui ele vai ser somente um inteiro, tá, gente? Um integer. Pode ser um big integer ou alguma coisa do tipo. Eu vou colocar integer. Int. E aqui eu vou colocar um reference, porque ele vai ter associação mesmo. Ter reference course. Courses. Aqui eu vou colocar foreign, chave estrangeira, tá? Foreign key. Foreign key true. Lembra da chave estrangeira, porque aqui eu estou dizendo que ele tem o ID ali. Aqui eu coloquei um int, gente, porque o usuário não está cadastrado aqui, tá? O usuário só vai ser cadastrado um ID aqui. E eu vou fazer buscas no banco de dados, tá bom? Talvez aqui já nem faça mais sentido isso aqui, tá, gente? Aqui, ó, belongs to. Talvez não faça sentido isso. Isso aqui também não faz sentido. Depois a gente pode fazer alguns outros mecanismos também, tá bom? Porque aqui, ó, eu verifico se o usuário existe e eu só faço uma verificação sobre isso. Não faço mais nada, tá bom? Aqui, gente, eu vou parar, mas se vocês quiserem, continuem, deem uns testes. Vocês podem ir criando outras rotas para criar rotas, dê uma ida no Sinatra, ver como que vocês se saem, tá bom? Novamente, quebrem as peças, usem as peças. E aí eu posso até rodar aqui para vocês verem. Eu acho que já vai dar erro que faltou configuração. Deixa eu ver aqui. Ruby App Ruby. Aqui, ó, Ruby App Ruby. Vamos ver se ele vai funcionar. Adicione em seu body o hackup. Tá. Vem aqui, adicionei. Faltou o hackup. É mais uma dependência, tá? O body da ADD, se vocês olharem aqui no Gemfile, ó, apareceu aqui, ó. Ele adicionou, tá bom? É só isso mesmo. Então, Ruby aqui. Ó, startou o servidor, gente. Aí a porta que ele colocou é essa porta aqui, ó. 4567. A gente pode também depois mudar e colocar uma porta melhor, tá bom? Se eu entrar aqui, vamos ver o que ele me retorna. Vai dar erro, eu acho, porque eu ainda preciso fazer a migração. Ó, não tem... não foi, a gente não criou essa rota. A gente criou a rota courses. Active record invalid. Deu erro aqui, mas beleza. Depois a gente continua. Porque ó, o SQL não foi encontrado, tá? A gente precisa criar o SQL e tal. E é tranquilo. Mas beleza, o Sinatra aqui já está on, então vocês já conseguem visualizar. Cria uma rota, gente. Ó, vem aqui, explora, cria uma rota Hello World com JSON puro, sem consulta no banco de dados. Façam testes. Quebrem a cabeça, beleza? Valeu, gente. Obrigado. Nos vemos na próxima.